Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, a Câmara dos Deputados aprovou hoje a medida provisória do Minha Casa Minha Vida por regime remoto. A votação da MP, que vence na próxima semana, foi pautada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora o texto segue para o Senado. O texto foi aprovado pela comissão mista na semana passada com alterações, entre elas o fim do monopólio da Caixa como operadora do programa. A votação nas duas casas tem que acontecer até o dia 14 de junho para a norma não perder a validade. A proposta mantém a principal característica do novo Minha Casa Minha Vida, que é o retorno da faixa 1, destinada a famílias com renda de até 2 salários mínimos ou R$ 2.640. A versão da medida traz alterações relacionadas ao financiamento e à construção das unidades habitacionais. A principal delas é a autorização para bancos privados, bancos digitais e cooperativas de crédito também participarem do programa como financiadoras. Atualmente, a Caixa é a principal executora do Minha Casa Minha Vida, com 99% do mercado, levando em consideração o uso de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A entrada de outros bancos no programa ficou condicionada à prestação de informações sobre as transferências ao governo com a identificação do destinatário do crédito. A regra vale para instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central para imóveis na faixa 1 de cidades com até 80 mil habitantes. A medida ainda vai precisar de regulamentação por meio de uma portaria do Ministério das Cidades. E o presidente Lula defendeu a farmácia popular e garantiu que toda a população deve ser tratada como de primeira categoria. O governo também ampliou o acesso a medicamentos. A cerimônia de retomada do Farmácia Popular, programa de financiamento de medicamentos para a população, foi marcada pela ampliação da oferta de remédios pelo programa e o credenciamento de novas unidades em municípios de maior vulnerabilidade. Além disso, beneficiários do Bolsa Família vão poder retirar gratuitamente os 40 medicamentos disponíveis, incluindo tratamentos para hipertensão, diabetes e asma. Em seu discurso durante a cerimônia de relançamento do Farmácia Popular, o presidente defendeu o projeto e afirmou que as pessoas mais necessitadas precisam ter acesso a um tratamento adequado para se recuperar de um problema. Lula garantiu que ninguém será tratado como se fosse de segunda classe. Pessoas mais necessitadas, as pessoas que ganham menos, as pessoas que foram privadas de conhecimentos e de oportunidades ao longo da história desse país, vão ser tratadas como pessoas de primeira categoria, como pessoas de primeira classe. Ninguém será tratado como se fosse de segunda classe. Lula acrescentou que o Farmácia Popular agora volta com mais força e capacidade de fazer convênios para que mais farmácias participem para atender mais pessoas. E o governo federal estuda um projeto para ampliar o desconto da tarifa social da conta de luz. O Ministério de Minas e Energia deve apresentar para o presidente Lula um levantamento com os dados da nova proposta. O governo do presidente Lula avalia apresentar ao Congresso Nacional um projeto de lei para aumentar o desconto da tarifa social da energia elétrica. O Ministério de Minas e Energia conduz os estudos sobre a possibilidade e, em breve, o ministro Alexandre Silveira, que comanda a pasta, deve apresentar os resultados para o presidente. A tarifa social da energia elétrica foi criada pelo governo federal para beneficiar as famílias com baixa renda com a redução no valor da conta de luz. Atualmente, o maior abatimento é de 65% para as casas que gastam até 30 kW por hora e de 100% para indígenas e quilombolas que gastam até 50 kWh. O desconto na conta de luz é bancado pela conta de desenvolvimento energético e a distribuidora é ressarcida. Anualmente, a Agência Nacional de Energia Elétrica verifica o que deve ser pago pelo programa e define as cotas que devem ser pagas pelas distribuidoras de energia elétrica e repassadas às tarifas dos consumidores. Segundo o órgão, foram concedidos pouco mais de 4 bilhões de reais em subsídios
ao longo de 2022. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, a Ucrânia continua nesta quarta-feira com a retirada de milhares de moradores depois da destruição parcial da represa de Kakhovka, que inundou várias localidades ao longo do rio Dnieper e que provocou uma intensa troca de acusações entre Moscou e Kiev. A ONU afirmou que a exata dimensão da catástrofe só vai poder ser plenamente avaliada nos próximos dias, mas as consequências são graves e há impossibilidades de enviar ajuda a milhões de pessoas afetadas devido aos riscos de contaminação por minas e artefatos explosivos. Todos os meus quartos estão inundados, 3 quartos. Tudo está flutuando, a geladeira, o freezer, as mesas de cabeceira estão flutuando. Os meninos me buscaram, receberam a ligação do meu filho. Agora as pessoas estão sendo evacuadas das áreas inundadas em barcos. Organizamos, ligamos para cada uma delas, falamos sobre o assunto. Algumas concordaram imediatamente, outras precisaram ser convencidas. Coletamos os documentos e coisas necessárias e as levamos, estamos ajudando. A Ucrânia afirmou que o ataque contra a represa tomada pela Rússia nos primeiros dias da guerra foi uma tentativa de frear uma grande ofensiva preparada nos últimos meses, enquanto Moscou acusou Kiev de uma sabotagem deliberada. Autoridades ucranianas anunciaram que mais de 17 mil pessoas vão ser retiradas de 24 localidades. A superfície dos oceanos teve em maio passado o mês mais quente já registrado até hoje. Os dados foram anunciados nesta quarta-feira pelo Serviço Europeu Copernicus. A conclusão é baseada na análise de computador gerada a partir de bilhões de medições de satélites, mas também de navios, aviões e estações meteorológicas em todo o mundo. Os dados usados pelo Copérnicus remontam, em alguns casos, a 1950. Quanto à temperatura do planeta como um todo, o mês de maio foi o segundo mais quente já observado. O Copérnicus acrescentou que vem monitorando o aparecimento do El Niño no Pacífico Equatorial. O El Niño é um fenômeno climático natural, geralmente associado ao aumento das temperaturas, a uma seca acentuada em algumas partes do mundo e a chuvas intensas em outras. Ele apareceu pela última vez em 2018 e 2019 e deu lugar a um episódio particularmente longo de quase 3 anos de laninha, que provoca efeitos contrários, incluindo uma queda nas temperaturas. No início de maio, a Organização Meteorológica Mundial destacou que havia 60% de chances de que o El Niño se desenvolvesse antes do final de julho e 80% de chances de que se desenvolvesse antes do final de setembro. Esse fenômeno, somado ao impacto dos gases de efeito estufa, pode tornar o período entre 2023 e 2027 o mais quente já registrado na história. E antes de encerrar, olha só, o príncipe Harry voltou a depor na Justiça Britânica nesta quarta-feira, após quase 8 horas de interrogatório em seu processo de escuta telefônica contra um grupo de tabloides britânicos. Harry se tornou na terça o primeiro membro da família real britânica a se pronunciar na justiça desde Eduardo VII, que precisou depor em um caso de difamação em 1891, antes de ser coroado rei. O príncipe, 2 atores de televisão e a ex-esposa de um comediante acusam o grupo MGN, editor do diário Mirror e da revista Sunday People, de obter informações sobre eles entre 1996 e 2011, mediante métodos ilegais que incluem a interceptação de mensagens de caixa de voz. No início do depoimento de quarta, Harry garantiu que a invasão aos telefones ocorreu em escala industrial por pelo menos 3 jornais da época e afirmou que se o tribunal não aceitar isso, ele sentiria que seria cometida uma injustiça. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.